Eu vou começar o vídeo de hoje com a seguinte analogia. Imaginem, parentes ou amigos de vocês vão visitá-los, só que avisam apenas no caminho e eles vão levar convidados. Pois é, a situação do Conde dos Arcos, que era o vice-rei do Brasil no ano de 1808, era um pouquinho pior que essa. Isso porque a família real portuguesa embarcou para o Brasil no final de novembro de 1807. E no caminho, apenas, eles avisaram o pobre Conde dos Arcos que estariam chegando cerca de 15 mil pessoas. E ele teria que arrumar a acomodação para todos, inclusive para a família real portuguesa. Logo, ele teve que partir para improvisos. Confiscar residências de pessoas no Rio de Janeiro. E ao fazer isso, ele colocava a inscrição PR, que era príncipe regente. Só que, segundo o viajante britânico John Loocock, que passava pelo Rio de Janeiro na época, os cariocas chamavam essa inscrição de ponha-se na rua, porque era de fato o que acontecia. Muitas casas foram confiscadas para acomodar não apenas a família real portuguesa, como também todos os funcionários daquela máquina de Estado, os funcionários públicos de Portugal. Afinal de contas, o Rio de Janeiro passaria a ser a sede do Império Português. Tanto que, em 1808, antes até da chegada de Dom João ao Rio de Janeiro, a família real teve a primeira parada em Salvador. Ali, o príncipe regente decretou a abertura dos portos, que pôs um fim ao pacto colonial. Ou seja, a partir daquele momento, o Brasil poderia comercializar com várias nações. Claro que isso favoreceu demais aos ingleses, inclusive até mesmo nas questões de impostos, que eles pagavam menos até que os portugueses. Só que não foi apenas isso que Dom João fez. Ele também pôs um fim a um decreto de 1785 da sua mãe, a então rainha Dona Maria I, onde ela proibia fábricas no Brasil. Dom João revogou totalmente esse decreto e liberou, evidentemente, a abertura de fábricas e de manufaturas no país. Gente, é claro, eu já escutei esse tipo de pérola, que apenas a industrialização no Brasil aconteceu no século XX. Eu concordo. Aquela com as grandes empresas. Só que nós não podemos nos esquecer das pequenas empresas. Só que para a época do século XIX não eram pequenas. Ou seja, o Brasil voltou a ter algumas fábricas, algumas tecelagens, principalmente perto das plantações de algodão, além de fábricas que trabalhavam com alimentos, até mesmo pequenas metalúrgicas. Dom João também criou o Banco do Brasil, a Escola de Medicina na Bahia, mais tarde o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Enfim, ele criou toda uma estrutura de governo para aquele Rio de Janeiro, até porque ele não tinha muitas intenções de retornar à Europa. E é claro, como todos sabem, o Rio de Janeiro passou a ser a sede de todo o Império Português. Só que, para manter toda essa estrutura, essa máquina de Estado no Rio de Janeiro, era preciso o aumento de impostos. Óbvio, porque tudo tem um custo. Exatamente por isso, uma das medidas de Dom João foi voltada a essa questão financeira, econômica do país, para que essa máquina, para que essas pessoas pudessem receber os seus salários. É óbvio que esse aumento de impostos não agradou a maioria dos brasileiros. Afinal de contas, todo esse dinheiro iria para o Rio de Janeiro, enquanto as demais províncias ficariam sem absolutamente nada. Pernambuco, por exemplo, uma das províncias mais promissoras do país, passava por alguns problemas, até mesmo com relação ao preço no mercado internacional, seja da cana-de-açúcar, seja do algodão. Em 6 de março de 1817, eclodiu a Revolução Pernambucana, sob o comando das elites locais e também com o apoio de parte do clero da Igreja Católica. O movimento teve o caráter separatista e republicano e pretendia, inclusive,
ter a liberdade de imprensa. Porém, a libertação dos escravos não fazia parte das ideias dos revoltosos. Essa elite pernambucana era formada, lógico, por proprietários rurais e comerciantes locais. A revolta foi sufocada pelas tropas portuguesas de Dom João VI, que, obviamente, em 1817 já era rei de Portugal. Os líderes foram presos e alguns deles, inclusive, executados. Esse é mais um capítulo da história do nosso país. História essa que, infelizmente, cada vez mais, cada dia mais, está sendo esquecida. Por pior que seja essa história, por mais sangrenta, ela tem que ser conhecida, ela tem que ser debatida. Nós não podemos simplesmente empurrá-la no esquecimento. Para isso, eu conto com a ajuda de vocês. Como? Exatamente num comentário, uma dúvida. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo com outras pessoas, debater essas temáticas com outras pessoas, inclusive os colegas professores, com seus alunos. É isso, gente. Vamos lá. Até a próxima.